todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para dar seguimento à disciplina de empreendedorismo. Nós vamos iniciar agora o módulo 3 da disciplina. E esse módulo 3, gente, ele tem por objetivo proporcionar ao aluno condições para dominar os conceitos básicos de estrutura organizacional de um pequeno negócio. Gente, nós vimos até aqui conceitos de empreendedorismo, conceitos do empreendedor, do que vem a ser um empreendedor, quais os tipos, quais as características. Nós vimos o processo empreendedor, nós vimos planejamento, como planejar um negócio, nós vimos aí como colocar esse planejamento, né, dentro do plano de negócio e também por meio do Canvas, que são modelos de planejamento de negócio. E agora nós vamos começar a aprofundar um pouco mais na questão de um pequeno negócio. Por que nós vamos aprofundar em pequenos negócios? Nós estamos aqui inseridos numa cidade pequena, de aproximadamente 18 mil habitantes, que hoje está com um crescimento em decorrência das empresas de energia solar. Essas empresas, elas trouxeram para a cidade e para a região mais desenvolvimento, elas trouxeram um aumento da população. Esses 18 mil já não são mais 18 mil. Por quê? Porque essas empresas trouxeram a migração de pessoas de outras regiões para Arinos, para atender a necessidade delas por novos postos de trabalho. A empresa trouxe então, ali uma grande movimentação financeira, a qual deve gerar aí o maior desenvolvimento econômico. Pensando que nós estamos numa cidade pequena, nós precisamos então ter uma dimensão maior do que vem a ser um pequeno negócio. Nossa cidade, nossa região não tem grandes organizações, a não ser essas empresas que estão novas aí no mercado. Não é mesmo? Mas, como nós estamos trabalhando com a questão do empreendedorismo, do criar novos negócios, novas maneiras de pensar, inovar os nossos negócios, trazer melhorias, modificações, nós vamos agora então falar um pouco dessa estrutura e do pequeno negócio, ok? Gente, nós vamos falar agora então sobre como que deve ser essa estrutura. A estrutura de uma empresa é a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas. Como é feita a coordenação entre essas partes? A estrutura organizacional da micro e pequena empresa é geralmente centralizada com uma unidade de comando do proprietário. Eu abri o meu restaurante. Esse restaurante, ele é pequeno. Eu sou a proprietária, eu cozinho e eu contratei uma garçonete, uma ajudante de cozinha, uma pessoa para cuidar da limpeza e uma pessoa para ficar no caixa. Eu sou a proprietária e eu cozinho. Eu contratei uma garçonete, eu contratei uma auxiliar de cozinha, uma ajudante para limpeza e uma pessoa para ficar no caixa. 5 pessoas. Será que é suficiente? Ou será que eu preciso de tudo isso? Vai depender do público que eu vou atender. Como eu vou abrir um negócio,
um pequeno negócio, talvez eu nem precise dessas 5 pessoas. Talvez a gente precise trabalhar com um quantitativo menor. E aí, trabalhando com esse quantitativo menor, essas pessoas que compõem ali a minha equipe, elas farão diversas atividades diferentes, em áreas diferentes. Ok? E quando nós falamos aqui que a estrutura organizacional ela é centrada na unidade de comando do proprietário, é porque eu não tenho gerentes, eu não tenho diretores. Sou eu, proprietário, e a minha equipe, a minha pequena equipe. Por isso que o comando, a unidade de comando, é centrada nesse proprietário. Okay? A tomada de decisão, ela está nas mãos dele. As organizações são estruturadas a fim de aprender e dirigir sistemas e fluxos e determinar os interrelacionamentos das diferentes partes. As 5 partes que compõem esse interrelacionamento, segundo o autor Bitzberg, lá no ano de 1995, são o núcleo operacional, a cúpula estratégica, linha intermediária, a técnico-estrutura, a assessoria de apoio. Este modelo ele foi desenvolvido tendo foco com grandes empresas. Porém, como a gente trabalha, o nosso ponto principal hoje é trabalhar nas pequenas empresas, nós às vezes nós não teremos aí a definição de cada um desses setores. Núcleo operacional. Núcleo operacional é onde coloca em prática as operações. Então, pensando no restaurante, é a cozinha. Cúpula estratégica é a direção. São os acionistas, as pessoas que estão aí lá no topo da pirâmide e que é quem injeta dinheiro nessa empresa. E aí, esses acionistas, esses diretores, os donos, eles normalmente buscam estratégias para o desenvolvimento ali do núcleo operacional. Essa linha intermediária seria a gerência. Técnico-estrutura, a estrutura técnica para o desenvolvimento das atividades. E uma assessoria de apoio, por exemplo, uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, uma assessoria em telecomunicação ou em marketing, porque às vezes a empresa ela não consegue desenvolver todos os setores. Porém, nós estamos centrados, nós vamos focar no pequeno negócio. E muitas das vezes, na maioria delas, na verdade, a gente não consegue ter essa distinção aí de operacional, intermediário e estratégico. Nós não conseguimos dividir esses setores. Por quê? O estratégico está trabalhando lá no operacional. Porque se eu sou dona do restaurante, eu deveria estar na onde? Lá na cúpula estratégica. Porque eu estou injetando esse dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu desenvolvo as atividades. Ao mesmo tempo, eu vou para a cozinha, cozinhar, fazer a comida. Aí, eu sou a cúpula que vai para o operacional. Então, não tem essa definição aí de parâmetros entre o estratégico, o gerencial e o operacional. Porque no pequeno negócio é tudo misturado. As pessoas elas desempenham várias funções ao mesmo tempo. Gente, é uma das dificuldades, porque como gerenciar, como trabalhar, como desempenhar todas essas funções em conjunto?
Então, gente, nós temos aí é, uma grande dificuldade para poder colocar, para desenvolver e desempenhar todas as funções que são necessárias dentro de uma pequena empresa. Sendo que eu não tenho essa estrutura totalmente definida em estratégico, intermediário e operacional. Porque nas pequenas organizações, nas micro e pequenas empresas, eu tenho características próximos ao modelo do núcleo operacional. Eu tenho uma pessoa que desenvolve, que coloca a tarefa em prática. Então, como eu disse anteriormente, eu, dona do restaurante, eu tenho o recurso financeiro, faço o investimento, eu tenho que tomar decisões estratégicas de longo prazo, eu tenho que tomar decisões de nível intermediário, que é a médio prazo, e eu tenho que tomar decisões de curto prazo, que é a nível operacional. O que eu tenho que fazer primeiro dentro da cozinha para que às 11 horas da manhã esse almoço esteja pronto na gôndola para vender. Essa é uma das grandes diferenças e das grandes dificuldades que a gente encontra dentro das micro e pequenas empresas. Porque é uma pessoa para gerir, para criar, para desenvolver todas as funções e etapas. Por isso ela é centralizada, o poder é centralizado na mão do dono, ok? A estrutura operacional de um pequeno negócio, não só de um pequeno negócio, mas também como no todo, de acordo com Mitzenberg, nós temos aí uma estrutura burocrática, uma estrutura da adocracia, e nessas duas aí, o que a gente tem como conceito? A estrutura burocrática, ela é uma padronização de responsabilidades, de qualificações e de canais de comunicação. Existe norma de trabalho, existe hierarquia devidamente definida. A gente vê muito isso nas grandes organizações. Eu tenho lá o nível estratégico, que é o nível onde eu vou desenvolver as estratégias, eu vou criar o planejamento. Eu tenho o nível tático, né? Que é quem vai ali repassar o que o estratégico criou para o operacional. E eu tenho o operacional, que vai colocar essa estratégia em prática e colocar esse plano em ação e desenvolver cada etapa do processo. E nisso cada um tem a sua responsabilidade específica, cada um tem a sua função específica. Ele não precisa de saber todas as funções e desempenhá-las, porque a gente tem uma definição ali. Agora, a adocracia, ela é capaz de fundir indivíduos de diferentes especialidades em equipes de projetos ad hoc. É uma estrutura orgânica, com pouca formalização de comportamento e com um trabalho baseado no treinamento formal. Então, olha só, ela trabalha com especialidade. Eu sou especialista da área de marketing, eu sou especialista na área de recursos humanos, em finanças. Mas, estruturas, elas representam uma pequena organização? Não, gente, elas não representam uma pequena organização. Porque o pequeno negócio, a micro e pequena empresa, ela tem uma estrutura simples, que era caracterizada pela pouca elaboração. Ela possui pequena ou nenhuma técnico-estrutura ou assessoria de apoio, diferenciação mínima entre a unidade e as pequenas hierarquias administrativas. Há pouco planejamento, treinamento, instrumentos de interligação. O que acontece? O pequeno empresário, ele precisa fazer tudo ao mesmo tempo.
ele precisa inovar, ele precisa planejar, ele precisa criar, ele precisa executar, ele precisa direcionar, ele precisa verificar se está dando certo, ele precisa fazer todas as funções. Porque ele não tem pessoas, ele não tem capital suficiente para desenvolver de outra maneira. Então ele trabalha muito, ele é um batalhador. Então por isso que a estrutura é simples e centrada nas mãos dele. Porque ele não tem recurso suficiente para desenvolver e criar uma outra estrutura. Ele tem uma estrutura mínima, aonde se desenvolve o processo produtivo, aonde se leva o produto, oferece o produto, vende, toma conta das finanças e tudo ao mesmo tempo. Ele sabe um pouquinho de cada coisa. E por isso, muitas das vezes, essas pequenas empresas, elas não prosperam. Por quê? Porque é muita coisa para uma única pessoa. Ele não tem tempo de executar da maneira correta, às vezes ele planeja, mas ele não consegue colocar aquilo em ação, ou ele não consegue monitorar o que foi planejado e deixa passar algumas coisas, alguns erros, e esses erros vão para o mercado, vão ali, chegam até o meu consumidor final, e esse consumidor final fica apreensivo com o meu produto. Então é muito difícil trabalhar esse pequeno negócio. Mas ao mesmo tempo, gente, é a oportunidade que nós temos, né? Vamos lá, a importância das micro e pequenas empresas. Afinal, é um negócio viável? Não é viável? É trabalhoso? É cansativo demais? Mas tem viabilidade? Olha, as micro e pequenas empresas ocupam um espaço importante na economia brasileira, contribuindo para a estabilidade social e política, dada a sua amplitude de atuação econômica e geração de renda e emprego. Então, nós temos aqui, por exemplo, na nossa cidade, a grande maioria de micro e pequenas empresas. Nós temos empreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Hoje nós temos umas empresas de maior porte. Mas quem sustentou a nossa comunidade, a nossa sociedade, foram os pequenos. Quem gerou economia, renda, emprego, até então, foram as micro e pequenas empresas. São as empresas preponderantemente familiares e apresentam como elementos comuns o fato de estarem mais próximas dos clientes e terem estruturas mais enxutas, tornando-as mais ágeis em suas operações na exploração dos pequenos nichos de mercado. O que acontece então? Elas são caracterizadas pela a questão familiar. Eu abro o restaurante, coloco como meu auxiliar o meu filho, como atendente o meu outro filho, o meu marido me ajuda na parte financeira, e assim nós vamos trabalhando em família. Esse negócio, ele veio então para nos ajudar financeiramente. Nós precisamos da sua rentabilidade. Mas esse negócio vai desenvolver, vai gerar benefício só para minha família? Não, porque eu vou comprar do supermercado, eu vou comprar da frutaria, eu vou comprar do sacolão, eu vou comprar do açougue local, e aí isso vai gerar circulação de renda. E a abertura de novos postos de trabalho, entendem? E se eu consigo prosperar, logo eu consigo também contratar pessoas para me ajudar. Isso faz com que essa pequena estrutura, essa estrutura mais simplificada, ela também consiga ali abocanhar o mercado.
só em pequenas cidades, mas em grandes cidades também, porque aí eu começo a focar em nichos específicos, tá? Existe uma grande variedade quanto aos ramos, ao tipo, ao contexto e à origem das micro e pequenas empresas. Elas atuam nos diversos setores da economia. Então, a micro e pequena empresa, ela está aí em sintonia, em parceria, para ajudar a desenvolver e a explorar o mercado local. E ela está em todos os segmentos. Ela está dentro, ela está no comércio, ela está na indústria, ela está atuando na grande maioria dos setores. As micro e pequenas empresas representam 99% dos negócios nacionais. São fontes do Sebrae, tá, gente? Essas informações. Segundo o Ministério da Economia, ao lado das médias empresas, as micro e pequenas empresas representam aproximadamente 90% de todos os negócios em funcionamento. O Dia Internacional do Micro e Pequena Empresa foi instituído pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2017, e desde então se propõe a ressaltar a relevância do pequeno empreendedor, bem como a necessidade da criação de políticas públicas capazes de fomentar o desenvolvimento econômico dos pequenos negócios, muito mais sensíveis às perturbações macroeconômicas, como o aumento da inflação, por exemplo. Para vocês verem, a ONU criou o Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa. Para quê? Será que é algo sem relevância? Não. Elas representam ali, juntamente com as médias empresas, 90% do rendimento dos negócios do país. Isso é um faturamento muito grande. Isso gera renda, gera desenvolvimento, gera trabalho. Então, o que nós temos aí? Um diamante nas nossas mãos. Um diamante em lapidação. A gente precisa a todo momento estar trabalhando e reestruturando. Por quê? Para oferecer o melhor para o meu cliente e para que a gente consiga estabelecer nesse mercado, ok? A empresa é uma atividade particular, pública ou de economia mista, que tem a finalidade de produzir e oferecer bens ou serviços, com o objetivo de atender às necessidades humanas. A empresa é uma organização destinada à produção, à comercialização de bens ou serviços, tendo como objetivo o lucro. Nesse sentido, uma empresa pode ser definida como sendo uma organização intencionalmente constituída de pessoas e recursos tecnológicos com o intuito de produzir ou vender bens ou serviços, a fim de satisfazer as necessidades e as expectativas dos seus público-alvo. As empresas podem ser individuais ou coletivas, e quanto ao ramo, elas podem ser empresas industriais, comerciais e de prestação de serviço. Foi o que nós falamos no slide anterior. Então, a empresa, ela se subdivide nessa classificação, dentro desses ramos, mas a micro pequena empresa também. A grande, a média, a micro pequena empresa e a pequena empresa. Todos eles estão aí dentro procuram um lugar dentro desse ramo, tá? Se refere a categorias de empresa, podem ser classificadas pelo setor econômico primário, secundário e terciário. Nós temos aí, então, nós vamos ter então lá no setor econômico primário a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a matéria-prima, né? A soja, o leite, os grãos, não é? E aí, no setor secundário, o que a gente tem? A indústria, a industrialização de produtos. No
setor terciário, nós temos ali a prestação de serviços. E dentro desses setores econômicos, nós temos aí um número de proprietários. É o proprietário individual, aquela pessoa que sozinha ela tem a responsabilidade da empresa? Eu tenho ali a responsabilidade limitada e a sociedade anônima. A responsabilidade limitada são sociedades, né? Pequenas sociedades. Agora, a sociedade anônima são as grandes organizações que possuem ações e que essas ações são feitas aí dentro da Bolsa de Valores. Eu tenho aí pelo tamanho, a definição de empresa pelo tamanho, micro, pequena, média e grande empresa. Essas organizações, elas são divididas pelo tamanho, sim, e também pelos seus fins, se elas são lucrativas ou não lucrativas, que são que é o terceiro setor, né, que nós temos aí. Gente, nós temos então aí, pelo número de proprietários, só recapitulando, a definição de empresa classificada por setor econômico, por número de proprietário e pelo tamanho e também pelos fins, ok? Setor econômico, número de proprietário, pelo tamanho e pelos fins. Nós vimos aí que nós temos a Lei 9.841 de 99, que institui o Estatuto das Microempresas de Empresas de Pequeno Porte, disposto no tratamento diferenciado previsto no artigo 170 e 179 da Constituição. No Brasil, há diversas definições de micro e pequenas empresas. O Estatuto da Micro e Pequena Empresa considera microempresa aquela com faturamento bruto anual de até R$ 433.755,14 e a pequeno faturamento de R$ 2.183.222. Gente, nós temos então diversos posicionamentos, né? Então nós temos aí a Lei 9.841, nós temos a Lei 11.196, ela fala dos efeitos tributários que existem aí nas diferentes definições, né, de empresas. Nós temos também aí os fatores tidos como responsáveis pelo fracasso dessas micro e pequenas empresas, sabe? Das pequenas empresas, de empresas de pequeno porte. Nós temos fatores como a má administração, que é com destaque pela falta de planejamento, falta de competência gerencial, de conhecimento prático no ramo. Lembra que eu falei com vocês que as empresas de pequeno porte, tudo é feito por uma única pessoa, desde o planejamento até a execução? Então, é muito difícil ter ali uma boa administração. Porque esse empresário, essa pessoa, não consegue trabalhar, desenvolver o seu negócio, gerenciar, administrá-lo adequadamente. Esse é um problema muito sério. Outro fator são os planos econômicos e a economia flutuante, com a taxa de juros flutuante. A concorrência também é um fator, porque hoje eu entro no mercado hoje, no ramo alimentício, aí eu abro um restaurante. Mas daqui a 6 meses vem outra pessoa com a mesma ideia e abre outro restaurante. Se eu não tiver estratégias, eu não consigo manter no mercado. Desinformação, falta de conhecimento ou de atualização. Como eu estou sempre trabalhando, executando, buscando o desenvolvimento da minha organização, eu não tenho tempo de me aperfeiçoar, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de ler. E isso faz com que eu não tenha conhecimento e atualização na minha área.
Isso vai gerar defasagem, porque eu posso estar perdendo pessoas, eu posso estar perdendo ali alguns clientes. Acesso restrito à fonte de informações. Como eu não tenho tempo, eu também não procuro. Falta de dedicação total ao negócio. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa e eu sou uma empresária. Eu tenho tantas coisas que eu não sei onde focar. Industrialização tardia. O meu processo é feito de forma manual e isso dificulta a quantidade de produtos que eu consigo entregar. A demanda no mercado é maior do que eu consigo fabricar. Mas como eu não consigo disponibilizar essa industrialização dentro do meu setor produtivo, isso está dificultando, então, o acesso dos clientes ao meu serviço, ao meu produto. Dificuldade de acesso ao crédito e baixo investimento. Eu não tenho condições de pegar um investimento financeiro num banco, numa organização bancária. Por quê? Porque eu não tenho uma renda, porque eu não tenho um imóvel para dar nesse banco em contrapartida desse financiamento, tá? Elevadas obrigações tributárias e jurídicas. Os tributos que pagamos são altos. Isso impacta diretamente no preço do meu produto e diretamente no que eu recebo. Falta de qualificação de mão de obra. Então, temos tempos para aprimorar, estudar, melhorar o nosso desenvolvimento, os nossos processos. E todos esses fatores, eles são responsáveis pelo fracasso das empresas. Lembra que a maioria fecha, um grande percentual fecha dessas pequenas empresas até 2 anos, 2 anos e meio. Entendem? Nós temos aí, gente, microempresa e empresas de pequeno porte. A Constituição Federal, ela estabelece no artigo 146, 170 e 179 que a União, os Estados, o Distrito Federal e o município devem dispensar às microempresas e empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado e favorecido. O objetivo claramente expresso é incentivar o desenvolvimento dessas empresas por meio da simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação dessas por meio da lei. Nós temos aí os benefícios não tributáveis garantidos pelo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a fim de inseri-la de forma competitiva no mercado nacional e internacional, para simplificar e racionalizar o funcionamento empresarial, para formação e capacitação empreendedora, para investimentos em financiamentos, tecnologia e inovação, comércio exterior e integração internacional. Para todos os efeitos da lei geral, são considerados micro e pequena empresas, empresas de pequeno porte, as sociedades empresárias, sociedades simples, empresário individual e que obtiverem em cada ano calendário receita bruta do valor de microempresa igual ou inferior a 240 mil. Empresas de pequeno porte acima de 240 mil e inferior ou igual a 2,4 milhões. A Lei Complementar 155 altera a Lei 123, onde a receita bruta anual passa de microempresa, que antes era de 240, agora a microempresa, gente, ela passa a ser de... microempresa passa a ser de 360 mil. Antes ela era de 240 mil. E agora, a empresa de pequeno porte, ela antes era até 2,4 milhões.
Hoje, ela é até 4,8 milhões, ó. De 2,4 ela passa para 4,8 milhões. Então, aumentou ali o quantitativo, né? O valor dela, o porte dela. Nós temos também, gente, que a... Só um minuto. Sim, nós falamos da lei. Agora, a importância das micro e pequenas empresas para a economia do Brasil. Elas representam cerca de 98,5% do total de empresas privadas, respondem por 27% do valor do PIB, que é o Produto Interno, né? E são responsáveis por 54% do total de empregos formais existentes no país, ou seja, empregam mais trabalhadores com carteira assinada que as médias e grandes empresas. Então, nós temos aí, no nosso país, um quantitativo enorme de micro e pequenas empresas. Nós temos que um grande percentual, 54% do total. É muita gente. Segundo, entre as micro e pequena empresa, o setor de comércio lidera com a atividade com maior concentração de empresas. Segundo o Atlas dos Pequenos Negócios, elaborados pelo SEBRAE, metade dos microempreendedores individuais existentes no país atua na área de serviços. Metade. 7 de 10 segmentos com maior concentração de MEI estão situados entre esse segmento. Entre as microempresas e empresas de pequeno porte, essa porção é de 4 em cada 10. O comércio lidera, mas no top 10, metade dos segmentos com mais empresas atende na área dos serviços. Olha aí, gente, ó, a cada 10 segmentos, 7, isso na micro e pequena, no meio. Agora, na empresa de pequeno porte, a cada 10, 4 são da área de serviços. Gente, nós trouxemos aqui para vocês uma pesquisa. Essa pesquisa, ela é da empresa Atlas dos Pequenos Negócios. Essa pesquisa, gente, ela foi feita pelo SEBRAE, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns pontos que são importantes. Como, por exemplo, nós vimos aí que de 2019 até 2021, essas empresas de prestação de serviços, elas cresceram. De 48%, elas foram para 50%. Agora, o comércio, ele diminuiu, porque de 31% ele foi para 30%. A indústria, ela conseguiu se manter em 11%. A construção civil, gente, ela também caiu de 10% para 9%. E a agropecuária, de ela se manteve 0,4%. Certo? Nós temos aí que os setores, as atividades dos setores mais comum entre os MEI são o varejo de roupas e acessórios, cabeleireiros e manicure. Isso, ó, primeiro e segundo lugar. O comércio e os serviços são quase sempre empatados, ó. Roupas, 783, prestação de serviço de cabeleireiro e manicure, 779. Terceiro, obras de alvenaria, 477, promoção de vendas, que também é serviço, né, 458, alimentos para consumir em casa, são serviços, né, então nós temos aí
458 milhões. Lanchonete, 289. Varejo, mini-mercado, mercados, 252. Estética, 246. Serviços administrativos e transporte rodoviário, 224. Então, nós temos aí, tá, que das atividades mais comuns entre o MEI são no setor de serviços. De cada 10 micro e pequena empresa atuam com serviços. A maioria das micro e pequenas empresas operam no setor do segmento do comércio e da indústria. Olha só, serviços. Em 2019 eu tinha 42%, ele foi para 44% e depois baixou para 41%. Lá em comércio eu tinha 43% e ele caiu para 36%. A indústria, ela manteve, né, de 2019 para 2020, porém ela recebeu uma pequena queda agora em 2021, porque de 9% ela passou para 8%. A construção civil manteve e a agropecuária manteve. Atividades mais comuns entre as micro e pequenas empresas. O comércio lidera, mas no top 10, metade dos segmentos com mais empresas atende aos serviços. O varejo de roupas e acessórios, varejo geral, ambos comércio. O comércio ocupa o primeiro e a segunda posição. Lanchonetes, que é prestação de serviço, serviço restaurante. Aí nós temos lá o varejo de peças, depois varejo de material de construção. Então você vê aí que a maior parte está dentro do... Perdão, gente. Então, a maior parte está dentro aí, né, dos segmentos que atendidos com serviços. Gente, nós, antes de fecharmos esse bloco, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Só um minutinho. Gente, para continuar aí, falando um pouquinho sobre isso, eu vou trazer, tô colocando um vídeo para vocês pensarem nessa questão do pequeno negócio, tá? Vamos lá, vamos assistir comigo? Isso a gente não cansa de mostrar aqui no programa. Mas aí vem sempre aquele pensamento: será que dá para mim? Chegou então a hora de você ter pensamento. Será que dá para mim? Chegou então a hora de você ter um empreendimento que cabe no seu bolso. É possível virar o seu próprio chefe investindo 10 mil, 5 mil e só R$1.000. Negócios existem de todos os tamanhos. Mas de quanto você acha que precisa para montar o seu? Montar um negócio hoje, uns 200 mil. E tá muito frio. 15 mil? Não sei, inicialmente. Não tenho noção. Muito, mais de 1.000. Tá ficando quente. Quanto você tem de dinheiro hoje? Hoje não tenho esse valor. Quanto? Não, nenhum. No momento, nenhum. Quanto você acha que precisa para investir, para montar uma empresa hoje, um negócio? Entrar no Big Brother e ganhar 1 milhão, né, moço? Opa, calma aí. Não é assim, não. Na hora de montar um negócio, nem sempre é preciso tanto dinheiro assim. Muitas vezes, com criatividade, é possível ir mais longe do que se imagina. Então me ensina, porque eu quero aprender. É o caso desta empresária. Ela montou esta empresa com apenas R$1.000. A Juliana é arrumadinha desde garotinha. Tão organizada que transformou essa mania em dinheiro. Montou uma empresa para deixar casas e escritórios com tudo no lugar certo. Esse foco a empresária teve também quando criou o negócio. Então você tem que se organizar como pessoa, né? A tua agenda,
As tuas listas de prioridades, tem que ter isso muito claro. A advogada Kátia Santos mora num apartamento pequeno, trabalha o dia inteiro e não tem tempo de arrumar a casa. Olha só, a sapateira veio para debaixo da cama. Em cima do armário, bijuterias em caixas. E olha só o que ela tá fazendo aqui dentro do guarda-roupa. Não sobrou 1 centímetro ocioso. Então aqui embaixo eu tenho calça e aqui em cima eu tenho regata. Então fica fácil de visualizar e fica fácil de usar, fica prático e funcional. 8 horas depois, olha só a diferença. Já tinha imaginado sua casa organizadinha assim? Ai, não. Eu queria, mas não tinha conseguido. Agora deu certo. Agora é manter. Isso, agora é manter. Se a gente pesquisar até pela nossa habilidade, né, o que eu gosto, eu tenho certeza que cada um vai encontrar alguma coisa que goste, que tenha habilidade e que dê pra começar com pouco. Eu sempre sou esse empresário, pô. Mas você não tem dinheiro hoje pra montar um negócio? Não. Depende do que você pretende atuar, né? Raquel Lange e Maria também tinham pouco dinheiro. Elas vendem produtos para festas infantis. Investimento inicial, R$5.000. As empresárias começaram da maneira mais econômica possível, na garagem de casa. Elas tiraram o carro e colocaram as mercadorias aqui dentro. Olha só. São talheres descartáveis, toalhas, pratos e copos. O diferencial aqui é que tudo é biodegradável. São resistentes, feito com um papel especial com uma resina, para deixar eles bem fortes. Pra não molhar. Para não molhar, e tem a vantagem de eles serem bons, muito bons pro meio ambiente. Não consigo guardar dinheiro, moço. Como que eu faço, gente? Como? Acho que eu tenho R$10 aqui na minha carteira, dá? Não, né? Dá para começar com pouco, desde que você tenha criatividade e foco. Maria e Raquel criam os produtos. Para baixar custos, terceirizam toda a produção. E para divulgar sem gastar, fazem parcerias inteligentes com marcas famosas. A gente consegue fazer um marketing em cima delas, fazendo doação de produto para evento, se juntando com marcas bacanas. A gente sempre pensou grande, apesar da gente continuar numa garagem, hoje não é mais uma garagem de casa, é um prédio comercial, é assim que a gente trata. E é um ano bem importante para a empresa, que a gente pretende expandir. A gente está, inclusive, num plano de aquisições de outras empresas para ganhar mercado de uma forma mais rápida e tomar um corpo cada vez mais robusto. Acho que um capital bom pra você abrir alguma coisa hoje é em torno de uns R$50 mil. Quanto você tem? Uns R$10 mil. Se eu te disser que dá pra montar um negócio com esse dinheiro? Eu gostaria de saber. Este outro negócio é mais uma lição de economia. Elis Teodoro faz mochilas para guardar as coisas dos bebês. Ela começou com pouco menos de R$10 mil. Compramos uma máquina, investimos com a criação de logo, de todo o layout das redes sociais. Compramos uma quantidade pequena de material para começar as primeiras peças e começamos a fazer. Mas não dava para brigar no mercado com o preço das importadas, muito mais baratas. Elisa então se diferenciou. As peças dela são cheias de compartimentos. Essa daqui é uma bolsa pochete que tem duas formas de uso. Ela pode ser usada como bolsa, tirando o extensor de alça. Pode ser usada como pochete. Então, para quem é bem legal para os pais, tem o copinho d'água, aqui tem bolso para fralda, aqui para os pertences dos pais, porta-celular. Então, é bem funcional pro pai numa saída rápida com o bebê. No começo não tem essa história de gastar dinheiro, contratar muita gente. A própria empresária é a fotógrafa, marido e filho, os modelos. A empresa vende 40 mochilas e fatura R$8 mil por mês. Depois dos gastos, sobram R$3 mil que ela guarda com um objetivo. Montar um website, um portal bacana, e a gente também quer partir para a área de revendas. Então eu preciso ter um capital para investir na compra de material para fazer os pedidos que vierem. Tá sonhando alto? Tô sonhando alto, tem que ser, né? Acho que todo mundo quer ter seu próprio negócio, né? Seu próprio chefe. O brasileiro tem jeito pra tudo. Então, R$10 mil a gente faz milagre.
E eu não tô tirando onda, tô fazendo tsunami. Oi, pode avisar que tá tudo no meu nome. Quando a gente ficar rica, vocês vão lembrar, hein? Pequenas empresas, grande negócio. Então, gente, nós vimos aí nesse vídeo que eu trouxe para vocês algumas formas de transformar ali os seus sonhos em realidade. Você que é visionário, você que é empreendedor, que pensa aí fora da caixinha. Às vezes a gente tem a impressão que para abrir um negócio, abrir um empreendimento, é necessário um capital muito alto. Mas nem sempre. Nem sempre é necessário termos esse capital tão elevado. Por quê, gente? Porque, olha, nós temos aí conhecimento. E isso vale muito. Isso vale dinheiro. Nós temos em mãos habilidades, aptidões, e a gente não sabe, às vezes, explorar essas habilidades, essas aptidões. O vídeo trouxe pra gente exemplos de pessoas que conseguiram, através do fato de ser organizada, empreender numa área de prestação de serviço. Eu gosto de organizar, eu gosto da minha casa organizada, das minhas coisas organizadas, do meu guarda-roupa organizado. Eu gosto que as coisas estejam nos lugares. Eu gosto que as coisas estejam de fácil acesso. E por isso eu mantenho uma organização dentro do meu guarda-roupa, dentro do armário da cozinha. E aí a pessoa simplesmente, ela acendeu uma luzinha aqui e ela percebeu que ela tinha um dom e ela explorou esse dom. Então ela começou a prestar serviço de consultoria. Não é nenhuma consultoria, né, propriamente dita, mas ela começou a fazer uma prestação de serviço onde ela organizava a casa das pessoas. Ela organizava a vida das pessoas. Então, ela era paga para colocar o guarda-roupa em ordem. Ela é paga para organizar as coisas na cozinha, para que seja tudo de fácil acesso. Porque o que acontece hoje? Nós trabalhamos muito, nós corremos o tempo todo, nós temos muitas obrigações. Como por exemplo, o que eu faço no meu dia a dia? Eu ministro aulas, eu tenho filhos, eu sou casada, eu trabalho, estudo, então tenho as atividades domésticas, tem cursos que eu faço, a gente às vezes tenta cuidar da saúde, né? Às vezes tem uma academia, às vezes faz uma caminhada. Olha, quantidade de coisas. Eu sou filha, eu tenho que ajudar a cuidar da minha mãe. Então, são uma infinidade de tarefas que a gente tem que às vezes não dá tempo de organizar a minha feira da semana. Por exemplo, vou no supermercado, faço compra uma vez na semana. Então, a gente vai no supermercado, compra verdura, carne e os mantimentos. Às vezes fica de um dia para o outro para guardar, porque não dá tempo. E a moça do vídeo, o que ela percebeu? Que enquanto as pessoas não têm tempo, que as pessoas vivem nesse corre-corre, ela tá ali, ela tem um potencial para ajudar as pessoas e agregar valor, e em contrapartida receber, né, ser paga em troca dessa prestação de serviço. A gente pode fazer parcerias. Eu tenho habilidades para cozinhar, então vamos fazer parceria com a pessoa
Por exemplo, eu gosto de cozinhar coisa de sal. Eu gosto de fazer pratos salgados. Eu não gosto de fazer doce. Ah, eu posso vender, entrar para a área da alimentação? Claro. Mas se eu for fazer um jantar para a pessoa, um jantar precisa da sobremesa. Ótimo. Eu vou pegar parceria com uma outra pessoa que saiba, que goste de fazer doces e que faça sobremesa gostosa. Eu faço a parte do jantar, a entrada, o prato principal, e a minha amiga faz a sobremesa. Juntas, nós conseguimos aí ofertar esse serviço e conseguimos aí buscar um lugar no mercado, nesse mercado que está em ascensão. Nós vivemos, por exemplo, a cidade de Arinos hoje, ela está em ascensão. Por quê? Com a vinda das empresas de energia fotovoltaicas, trouxe aí, então, um aumento da quantidade de pessoas, né, que vivem na nossa cidade. Segundo o IBGE, era em torno de 18 mil habitantes, a área urbana e rural. Mas hoje nós temos muito mais que isso. Por quê? Porque temos muitas pessoas de fora. É o momento de aproveitar. É o momento de aproveitar para empreender, é o momento de aproveitar para colocar os seus conhecimentos em prática. Vocês estão aí do outro lado da telinha, fazendo esse curso técnico de administração, vocês estão se capacitando. Vocês estão buscando ali informações e conhecimento. E por meio deles, vocês podem colocar isso em prática, abrindo um próprio negócio, prestando serviços diversos. Vocês podem tanto trabalhar, né, nas empresas, estar se capacitando para trabalhar nessas empresas, como se capacitando para abrir o seu próprio negócio. Essa disciplina de empreendedorismo, ela vem com o objetivo de despertar você para esse potencial. Nós temos esse potencial empreendedor. E como a gente viu na teoria, nós podemos, mesmo que eu não tenha, eu posso criar esse potencial em mim. Eu posso me capacitar para isso. E é isso que nós estamos promovendo aqui agora, nesse momento. Vocês viram aí que, então, nós podemos oferecer as nossas habilidades, nós podemos oferecer o nosso conhecimento, nós podemos oferecer o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço. Basta organizarmos, basta planejarmos e colocar isso em prática. Hoje, a gente viu aí que as micro e pequenas empresas, elas estão em alta, né? E tem lugar, sim, para que você que está aí do outro lado venha trabalhar e ser mais um nesse mercado. Eu vou trazer para vocês agora uma matéria que eu achei muito bacana, que fala sobre essa questão da micro e pequena empresa. O Sebrae, ele trouxe uma matéria falando, olha só, o Brasil, ele tem 2,8 milhões de pequenas empresas criadas em 2024. 2024! Então, nós temos aí informações novas, atualizadas. No mês de julho, registrou o maior volume de pequenos negócios abertos, com quase 378 mil CNPJs registrados. A abertura de pequenos negócios teve em julho o seu maior volume neste ano. Segundo o levantamento do Sebrae, feito a partir de dados da Receita Federal do Brasil, foram criadas quase 378 mil empresas entre microempreendedores individuais e microempresas e empresas de pequeno porte.
Esse resultado, somado a um bom desempenho dos meses de abril e agosto, leva o país a um saldo de 2,8 milhões de novos CNPJs nesse segmento de empreendedorismo. O setor de serviços se destaca com quase 61% do total da abertura de pequenos negócios, nos 8 primeiros meses de 2024. Na sequência, vem o comércio, com 25,6%, a indústria com 7,9% e a construção com 7%, além da agropecuária com 0,7%. O presidente do SEBRAE, Décio Lima, celebra o resultado que demonstra o otimismo da população em relação à economia brasileira. Gente, vocês têm noção do que nós temos aqui em mãos? Dessa informação, da informação, dessa valiosa informação para nós? 2,8 milhões de pequenas empresas foram criadas em 2024. Essas empresas estão aí e a maioria, elas estão na área de, olha aqui, ó, vou destacar para vocês, ó. Elas quase, vamos pegar o lapisinho aqui para destacar, né? Vamos colocar uma cor bem chamativa. Vamos lá, ó. O setor de serviços, o setor de serviços se destaca com quase 61% do total da abertura de novos negócios. Serviços é a chave. Nós precisamos desenvolver as nossas habilidades para prestar serviços. Nós precisamos nos capacitar para levar o conhecimento ao próximo. E aí, a disciplina de empreendedorismo, ela traz para você ferramentas para alcançar esse objetivo. Nós sabemos que desse quantitativo de 2,8 milhões de novos CNPJs, nós sabemos aí pelas pesquisas que muitos não vão conseguir permanecer no mercado. Para permanecer no mercado, eu preciso, antes de tudo, fazer o passo a passo que a gente viu ali no plano de negócio, gente. Não tem outro jeito. A gente precisa fazer uma pesquisa de mercado, precisa analisar concorrente, fornecedor, saber quem é meu cliente, ter a construção ali, né, do custo do meu produto. Eu não posso achar que eu vou ganhar 100% e pronto. Não existe isso. Eu preciso listar todos os itens que eu vou usar para oferecer esse produto ou esse serviço. Eu preciso me organizar. Eu preciso colocar esse planejamento na prática para que eu consiga permanecer no mercado. O mercado está aí, ele existe. Vamos lá. Vamos passar o slide, né, gente? Ó, a abertura de pequenos negócios teve em julho o seu maior volume neste ano, segundo o levantamento do SEBRAE, feito a partir de dados da Receita Federal. Foram criadas 378 mil empresas, entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Esse resultado, somado ao bom desempenho dos meses de abril a agosto, leva o país ao saldo de 2,8 milhões de CNPJ, como a gente falou anteriormente. Só destacando aí, então, novamente, o quê? Que o setor de serviços tem quase 61% do total, seguido ao comércio. Então, gente, vamos lá. Nós temos em nossas mãos um número alto, né? A gente até espanta com esse quantitativo de empresas que têm sido criadas, mas nós temos aí, então, que o setor de serviços e o comércio é representativo. E é aí que está
o empreendedor individual, a micro e pequena empresa, a empresa de pequeno porte. É aí que a gente entra. É aí que abre, é nesse momento que nós conseguimos ter a abertura de portas para construir o nosso tão sonhado momento de buscar as ferramentas e os meios para abrir esse negócio. Olha só, seguindo aí a reportagem, fala assim: a economia está no rumo certo. Mais uma vez o presidente Lula desafora as previsões econômicas do Brasil. Ano passado, a previsão do FMI era que o país teria um crescimento de 0,8%. Alcançamos em 2023 quase 3%. Agora, no último trimestre deste ano, havia uma previsão baixa do PIB e alcançamos 1,4% de acréscimo, de crescimento. O Sebrae acredita em um desenvolvimento econômico mais inclusivo. Estamos em uma aliança global contra a fome e a pobreza. Mais de 24 milhões de brasileiros saíram do mapa da fome e o empreendedorismo tem contribuído para essa meta. Promoção de vendas foi a atividade com maior número de novos negócios entre janeiro e julho, com 123.500 registros. Depois aparecem os serviços com apoio administrativo, 98,3 mil. O comércio varejista de roupas e acessórios, cabeleireiro, manicure, pedicure, transporte, obras de alvenaria. E, por último, atividades auxiliares de transporte terrestre. Entre janeiro e agosto, os microempreendedores individuais representam cerca de 78% do total de empresas abertas, contabilizando aí, né, que as empresas abertas 2,1 milhões. Somente no último mês foram criados 277 mil novos CNPJ, nessa categoria de negócio. Nesse período foram 554 mil novas empresas, que têm um faturamento até 360 mil, e 126,8 mil novos registros de empresa de pequeno porte. Então, empresas, microempresa e empresas de pequeno porte, ok? A primeira matéria que a gente trouxe foi essa, né? Brasil tem 2,8 milhões de pequenas empresas criadas em 2024. Gente, liguem aí aquela lâmpadazinha que acende lá dentro da sua cabeça. Então, agora é hora de ligá-la, de buscar, de trabalhar em prol disso. Se você que está aí do outro lado tem esse objetivo, claro, tá? Para a gente complementar a informação, eu trouxe uma outra matéria, também do Sebrae, que é do ano de 2024. Olha o que eles estão trazendo para a gente. Empregos gerados pelos pequenos negócios contribuem para o aumento do PIB, enfatiza o Sebrae. Gente, vocês sabem o que significa PIB? Produto Interno Bruto. É o que a gente consegue arrecadar. Gente, vamos lá então. O que é o PIB, professora? Eu não sei qual o significado dessa sigla. Tá? Produto Interno Bruto. O PIB, gente, é a soma de todos os bens e serviços finais. Todos os bens e serviços produzidos. Mas todos os bens e serviços finais. É a caneta pronta. Não tô colocando aí a matéria-prima que foi usada nela, tá? Então, olha só. Desse PIB, que ele é um indicador econômico sobre o desenvolvimento do país, nós temos aí nessa matéria que, a economia avançou 1,4% no segundo trimestre, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vamos lá. A soma de todas as riquezas geradas no país
o produto interno bruto cresceu 1,4% em comparação ao trimestre anterior, que chegou a 2,9 trilhões entre abril e julho. Os dados foram publicados nesta terça pelo Instituto Brasileiro, o IBGE. Os setores que mais contribuíram para a alta foram... Vamos lá, vamos de novo. Olha aqui, vamos pegar a canetinha. Quais os setores que mais contribuíram para esse aumento? Ó, serviços e indústria. Além disso, a geração de empregos de pequenos negócios é responsável... Vamos só voltar. Ela é responsável por 60% das vagas dos postos de trabalho. 60%, gente. Gente, 60%... Professora, mas você tá arriscando seu rosto. Peraí, que eu tenho que só puxar aqui, gente. Aí, agora vocês estão me vendo perfeitamente. Ó, 60% da renda, então, das vagas. É muita coisa, gente. Esse 60% deu o quê? Um aumento no consumo. Ele gerou um aumento no consumo. Vamos lá. O presidente do Sebrae ressalta que a alta deve ser celebrada, pois o país enfrentou um momento crítico com as fortes chuvas e enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, no início de maio. Muitos analistas previam que haveria um recuo na economia por conta dessa situação. O importante é que muitas vidas foram salvas naquele momento e agora todos juntos estamos trabalhando para a retomada da economia local, para que possa também contribuir para o crescimento do país ao longo do ano. Comenta Décio que a última semana anunciou um aporte de 1 bilhão de crédito para pequenos negócios por meio de aval do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. Comparado ao mesmo trimestre de 2023, o PIB avançou 3,3%. Todos os setores de serviço tiveram taxas positivas em comparação, com destaque para informação e comunicação, outras atividades de serviço, atividades financeiras, de seguro, serviços relacionados, o comércio e imobiliárias. A alta de 3,9% na indústria foi impulsionada pelo setor da eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos sólidos, que subiu 8,5% ante o mesmo trimestre de 2023. A construção, por sua vez, cresceu 4,4% e o setor da indústria de transformação teve sua segunda alta consecutiva de 3,6%, e as indústrias extrativistas cresceram 1%. Se somados os 4 trimestres anteriores, comparado o mesmo período de 2023, a economia cresceu 2,5%. Nessa comparação, houve alta na indústria, nos serviços e estabilidade na agropecuária. Gente, nós estamos vendo aqui, por meio dessa reportagem, que a micro e pequena empresa, ela está aí. Ela tem uma atuação fortíssima no mercado, ela gera renda, ela gera postos de trabalho, ela gera circulação de dinheiro. E nisso que a gente tem que pensar nesse momento. É nessa situação que nós, que estamos aqui hoje estudando, nos capacitando, precisamos pensar. Capacitação, planejamento, desenvolver uma ideia, colocar essa ideia em prática. O mercado, ele está em crescimento, não só no Brasil, mas também, principalmente, no nosso caso, na nossa região. Vamos lá, nós temos que aproveitar esse momento de crescimento. Para quê? Para nos colocarmos, para
trazermos nossos produtos, nossos serviços para o mercado. Nós estamos finalizando aí o módulo 3. Nesse módulo 3, o que nós trabalhamos? A estrutura organizacional de um pequeno negócio. Vocês lembram lá que ela tem uma estrutura básica? Por quê? Porque é concentrado na mão do empresário, do empreendedor. Por quê? Porque normalmente ele trabalha sozinho, ele tem 2, 3 pessoas para ajudá-lo. Então todas as decisões são centradas na sua mão. As bases legais, a legislação que a gente trouxe referindo a esse assunto. E, por fim, a importância das micro e pequena empresa. Nós vimos aí, através de matérias, de números, que a micro e pequena empresa, ela tem uma atuação grande no mercado e ela proporciona riquezas, ela proporciona circulação de dinheiro, ela proporciona desenvolvimento, ela proporciona emprego. Então, é de extrema importância que nós falemos sobre ela e que você que está aí do outro lado da telinha, que tem esse sonho, que tem esse objetivo, revejam as suas habilidades, os seus conhecimentos, analise o mercado, busque informações, porque a oportunidade está lá na porta, ela está batendo na sua porta. Você precisa buscar uma forma de levar essa sua habilidade como prestação de serviço. A gente, às vezes, tem muito medo. Às vezes nós temos medo do novo, às vezes a gente tem medo dos boletos, né, que vem com o negócio, mas é uma excelente fonte de renda, é uma oportunidade aí que nós temos para alcançarmos ali, para nos colocarmos lá nesse mercado. E é por aí, é por meio do planejamento, é por meio da busca de informações, de ter conhecimento, de colocar em prática esse planejamento, tá? Não esqueçam que antes de abrir um negócio, eu preciso buscar desenvolver o passo a passo que a gente viu no módulo 2, que é o do trabalhar o plano de negócio. Pesquisar o mercado, definir quem é meu concorrente, de onde vem meu produto, logística, para onde esse produto vai, da onde vem a minha matéria-prima. Tudo isso tem que ser analisado antes, tá? E pensando nisso, gente, eu peço a vocês, leiam o material, estudem, busquem informações em sites, em revistas. Olha, o Sebrae é um importante instituição de fomento à sua capacitação. Ele traz informações, ele traz cursos, ele traz treinamentos. Aqui em Arinos nós temos Perdão, gente, mas tá horrível o olho agora. Aqui em Arinos nós temos o escritório do Sebrae dentro do Instituto Federal. Procurem por eles. Procurem se capacitar. Procurem ajuda. Tá? E não esqueçam. Leitura do material. Por quê? Porque tem atividade lá para vocês desenvolverem, tá? No AVA. Não esqueçam. Eu deixo aí um abraço para vocês e até breve, viu? Pra gente finalizar aí a nossa disciplina de empreendedorismo e iniciarmos os nossos projetos, né? De negócios, de geração de renda. Gente, ó, fiquem bem aí, um abraço para todos vocês, viu? Até mais!